Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um Sci-Fi Challenge. Pois é, mais uma moedinha, mais uma voltinha e voltámos outra vez àquela época do ano em que lemos só ficção científica. Tenho que primeiro fazer uma menção honrosa a todos os fortes que desejam que esta maratona volte todos os anos. Isto existe porque eu quero ler ficção científica e porque vocês também querem ler ficção científica, por isso muito obrigada por voltarem sempre a esta maratona. E este ano vou alterar outra vez um bocadinho o challenge em si. Por acaso, primeiro o meu objetivo é ler mesmo só ficção científica durante estes tempos todos, por isso vou-me focar mesmo nas leituras de ficção científica. E eu este ano cheguei a uma conclusão, estava a falar com a Vanessa do Bookish Nessie. Alguém, já não me lembro também quem é que tinha partilhado, uma pilha de livros de ficção científica que tinha em casa por ler. E vergonha minha, daquela listagem de livros que ela tinha, eu não tinha lido quase nenhum. Mas, analisando os livros que tinha ali, a maior parte eram tudo contemporâneos. E eu fiquei a pensar e a falar com ela e realmente a verdade é que dos autores mais atuais, eu já não li muito, acho que não tenho lido ficção científica como deveria ler, mas acho que dos autores contemporâneos eu estou muito menos ainda. Eu acho que estou assim um bocado naquela coisa, os clássicos é que são. Ninguém tira o valor aos clássicos, de todo. Mas a verdade é que não tenho apostado muito nos contemporâneos. Então resolvi este ano fazer uma espécie de challenge e vamos fazer clássicos versus contemporâneos. Como é que vai ser a ideia? Primeiro, qual é o conceito que eu arranjei para contemporâneos? Embora contemporâneos sejam livros que sejam principalmente editados ou publicados a partir da Segunda Guerra Mundial, eu vou considerar aqui o ponto de 1960, ou seja, todos os livros, incluindo 1960, daí para a frente, são contemporâneos. Porquê 1960 essa década? Porque foi quando saiu Dune, de Frank Herbert e Solaris, salvo erro. Principalmente Dune, acho que foi um marco muito importante na ficção científica e que abriu um novo mar para este tipo para este género literário. Então eu resolvi fazer esta diferenciação. Mas os clássicos, não podemos deixar de anotar que os clássicos têm toda a sua importância e mesmo assim têm histórias que ainda nos dias de hoje ficamos estupefactos como elas conseguem ser tão atuais e que deixam de expectar como é que eles conseguiram naquela época conseguir imaginar algo que só estamos nós a chegar em alguns casos agora e que não deixa de ser importante para ficarmos a pensar no caminho da humanidade. E como é que vai ser? Nós não vamos dividir-nos em equipas, nenhuma pessoa vai ter que decidir qual é o lado que vai ler mais. Basicamente todas as pessoas podem ler o que quiserem. Leiam o que quiserem. O objetivo desta maratona é mesmo ler e lerem o que quiserem à vontade, conforme vos der vontade, conforme o que sentem, o que gostam, o que não gostam, o que têm em casa, o que não têm em casa, o que está na biblioteca, o que querem comprar, etc. É o que vocês quiserem ler. Como sempre, conta BDs, livros normais e contos e podem ler em Kindle, em livro físico, tanto faz, eu não quero saber, eu quero é que vocês leiam. Como é que vai contar o sistema de pontos? Porque, como sempre, eu vou dar um prémio a quem fizer mais pontos e também vai haver uma espécie de classificação conforme os pontos que tiverem. Eu vou deixar aqui um link em baixo com um formulário em que convém que vocês anotem os livros que leram. E também vai ter lá as classificações que vocês depois vão ter e só quem chega a X classificação é que está apto depois para o sorteio do prémio final. Os livros este ano, então, como não há categorias, vão valer todos 5 pontos. Cada livro que lerem vale 5 pontos, independentemente do tamanho, ser no contos ou BD ou o livro normal, todos contam 5 pontos. Há aqui umas notas, só umas nuances diferentes. Embora não exista diferença de equipas, para cada lado há um livro e há um autor mistério. Ou seja, quem por acaso ler um desses livros ou autor vai ter mais 20 pontos. E cuidado, o livro não é mesmo o livro mistério, não corresponde ao autor mistério. Ou seja, há um livro qualquer que se lerem tem 20 pontos e há um autor que por acaso se lerem
têm 20 pontos. Só têm 20 pontos no primeiro livro. Se lerem o segundo do mesmo autor, não têm 20 pontos. E esses dois para o lado dos clássicos e tem esses dois para o lado dos contemporâneos. Depois, também, se fizerem uma partilha no Instagram, partilhando com o hashtag Sofia Challenge 2020, e se fizerem um com um clássico, e uma partilha com um clássico e uma partilha com o contemporâneo, cada uma dá-vos mais 10 pontos. E basicamente são estes os extras que vocês podem ter para terem mais pontos e para ficarem aptos para o sorteio. A partilha no Instagram tem que ser com uma review, ou seja, um livro que vocês já leram e quero que partilhem, principalmente enaltecendo os pontos daquela história que vos tocaram mais em termos de ficção científica, que vos fizeram pensar ou repensar em alguma questão. Porque o objetivo deste maratona que eu quero é mesmo que vocês leiam, que investiguem, que divulguem e que realmente estas histórias toquem em vocês, porque eu acho que para mim ficção científica é isso. Para além, eu costumo dizer que eu quero que mostrem que ficção científica é mais do que o pano de fundo, que independentemente de serem naves no espaço, de ser num mundo que está prestes a acabar, mas a verdade é que muitas vezes esse pano de fundo é o que faz a história o que é, mas e é necessário, faz parte da história, e eu acho que isso é importante analisarmos isso também, porque se calhar as decisões que as pessoas tomam nunca seriam se não chegassem a esse ponto, essa decisão que é necessária para a história. E acho que é importante que vocês analisem essas coisas, por isso é que eu quero que vocês se deleitem com este desafio e que leiam e que sejam felizes. Como diz a Filipa Gomes, ela diz: comam e sejam felizes, digo leiam e sejam felizes. Este desafio vai estar ativo de 1 de julho a 31 de outubro, portanto 4 meses, como já foi no ano passado. E ao contrário dos outros anos, eu não vos vou sugerir, eu costumo ter um vídeo ou 2 com sugestões de leitura. Eu este ano não vou fazer sugestões porque esses vídeos estão ainda mais ou menos atuais, porque os livros não mudaram muito, embora tenha a questão dos contemporâneos, mas também os contemporâneos é tal coisa. Basta ir ao Goodreads. O Goodreads tem imensas listas de livros de ficção científica com autores atuais, não atuais, clássicos. É tudo, é só procurarem. Existe uma diversidade de listas. Geralmente eu até costumo procurar muito, muito por lá. E relativamente, eu esqueci disto, relativamente à questão do autor do livro Mistério, eu não vou dar pistas, é mesmo a vossa sorte se vocês conseguirem ou não. Existem certas pistas. Vocês podem procurar, por exemplo, no Goodreads, se foi alguma edição recente que eu tenha. Podem ser livros que já tenha sugerido nos outros anos, podem ser livros que já tenha lido, por isso é estar atentos ou não. Como eu estava a dizer, eu não vou sugerir livros, nem vou fazer uma listagem como costumo fazer, mas também sentia-me um bocado vazia a não estar a falar dos livros. E eu vou-vos mostrar só os livros que eu tenho aqui, que ainda não apareceram nos vídeos do ano passado, e com uma, posso dizer, uma nota grande relativamente a BDs, porque tenho apostado bastante em BDs, e principalmente em BDs de ficção científica. E por isso tenho aqui alguns títulos para vos mostrar que acho que são interessantes também para vocês lerem, até porque BD, como temos mais a parte gráfica e tudo, acaba por ser também muito bom para ler e para ver a questão que às vezes toda a gente muito comenta quando estão a ler livros de ficção científica, que não entendem o que está a ser descrito na história. E se calhar com BDs já conseguem ultrapassar essa parte e conseguem aproveitar melhor a história e os conceitos que estão por lá. Tenho de começar a falar de saga. Embora a saga também tenha fantasia, também tem ficção científica. Por isso, aqui está uma boa sugestão para um meio termo, para começarem a ler, e é fantástico, porque isto é a história, no fundo, de uma família. Star Wars também, no fundo, é uma história de uma família, não é que quase destruiu o universo, mas e uma história de amor. Mas o saga também é uma história de amor, um pouco como Romeu e Julieta, se formos analisar. É uma família que só queria ter um lugar no mundo, mas que aparentemente quase ninguém quer que eles existam. E por isso também tem a parte da intriga política por trás. Temos muitas viagens no espaço, seres muito diversos, tanto em termos de, podemos até analisar seres muito semelhantes a conceitos já conhecidos de fantasia, outros mais a conceitos de ficção científica. Por isso está aqui uma boa história, que pode parecer uma mistela, mas não é. É mesmo muito, muito boa, e eu ainda me faltam ler os últimos 3 volumes, como podem ver ainda está no plástico, mas porque estou mesmo a ler muito devagar e quero aproveitar a história desta família, até porque acabou no 9º,
E isto ainda tem mais uns volumes para seguir, não é? E eu não queria chegar exatamente ao fim e não ter o que ler a seguir. Depois comprei este, acho que é talvez o livro mais recente que tenho aqui na coleção, chama-se Low, de Rick Remender e Toshini, não sei qual é o nome do Toshini, é Greg Toshini. Isto é uma comic que saiu recentemente, isto é o volume 1 de Delirium of Hope. Basicamente é a história em que o Sol acho que cresceu e a Terra ficou... tivemos que sair da Terra e entretanto no novo planeta em que a Terra já é tipo um artefacto, também já está a ficar mal e então temos que voltar para a Terra. E basicamente eles então vão voltar para a Terra para voltar a encontrar outro sítio para viver novamente. E este que eu percebi da história e embora a arte que eu estive a ver não seja que me chame mais, mas espero que a história vala muito a pena. Black Science é de Rick Remender também, Matteo Scalera e Dean White. Estes são os primeiros 3 volumes, eu acho que faltam mais uns 3 ou uns 4, não me lembro bem qual é o valor, quantos é que são completo. Eu já li o primeiro volume e já vou a meio do segundo, mas vou ter que reler novamente o segundo porque para ler a história toda seguidinha. Basicamente isto é a história em que um pai descobre como fazer viagens no tempo para salvar a humanidade, mas como sempre viagens no tempo nunca acaba bem. E então o próprio grupo já tinha alguém que não queria que aquilo acontecesse e, para além disso, alguém no futuro também não queria que aquilo acontecesse. E então é muita coisa a querer que aquilo não aconteça e como podem estar à espera, vai haver problemas dentro da família e dentro dos amigos e etc. Por isso é basicamente isso que aconteceu até agora. Gosto muito de arte e estava a gostar muito da história, embora o primeiro livro foi quase um pouco ao género de um George Martin, não sei se me estou a entender aqui a dica, mas agora queria saber o que é que ia acontecer pelo resto da história, porque isto ainda tem muito, muito para andar. A Casta, do Metas Barões, de Jodorowsky Jimenez, e eu só li este volume, mas isto é uma espécie de soap opera e, embora consiga-se perceber muito bem onde é que ele foi beber a inspiração, e tem aqui algumas coisas assim um bocado demasiado clichês, pode ser esse o termo. Eu gostei muito da história, gostei muito da história da personagem principal. E estava-me a saber bem, tenho que ler agora o fim para perceber o que é que vai acontecer com esta gente toda, porque isto é uma espécie de Duna em que vamos acompanhar não sei quantas gerações de metabarões. Claro que há sempre os clássicos, Star Wars. Este também já li, mas eu tinha que falar aqui, Sentient, de Jeff Lemire e Gabriel Walter. Existe uma review aqui pelo canal, portanto vejam, para perceber como este também tem que fazer parte da vossa TBR. Solaris, de Stanis Tolem. E este livro eu comprei no ano passado na Feira do Livro de Viana, mas depois acabei por não ler para o Safia Challenge do ano passado. E por isso queria ler, até porque existe o filme também, seria interessante ler este livro e ver o filme a seguir. Douglas Adams, porque Douglas Adams tem que existir, não é? Vocês, embora eu já li o segundo volume, que é o The Restaurant at the End of the World, isto é o seguimento do The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, e este é o volume 4, é só para vos dar um exemplo. Falta-me ler o terceiro e falta-me ler o 4. Embora a história do segundo já não me chamou tanta atenção, a escrita do Douglas Adams é soberba, é genial, e vocês vão continuar a ler só pela escrita dele e pelas discussões que nunca na vida eu pensaria ter na minha vida e que ele alerta para isso. Claro que eu não podia fazer este vídeo sem falar de Dan Simmons e de Hyperion. É assim, vocês que gostam de ficção científica, mesmo que sejam um leitor iniciante neste mundo, têm que ler pelo menos o volume 1 do Hyperion. Porque o 1 é fenomenal. Basicamente é um livro como se estivessem a ler 9 contos, mas com ligação, ou seja, existe todo um enredo, uma linha ali pelo meio. Estão a ver, se já leram no My Robot, ali há uma espécie de uma linha condutora da história. No Hyperion é a mesma coisa, mas conseguem ver muito facilmente a linha porque as personagens estão todas juntas. Só que cada capítulo vai ser a história de cada uma das personagens que está naquele grupo. E vocês vão ter vários
estilos literários de certa forma, porque têm ficção científica, vocês vão ter mistério, vão ter drama, horror, romance, tudo na mesma história, vão ter inspirações literárias como Keats, Shakespeare, acho que também é referido por lá, tem várias referências a autores de clássicos e é fenomenal a história e depois vocês lerem isso vão querer saber como é que acaba, embora o segundo volume, tanto eu como a Mafalda, então a Mafalda muito mais, demorámos muito a ler porque não queríamos acabar e dizer adeus àquelas personagens porque deixam saudade, é daqueles livros que deixam mesmo muita saudade. Eu tenho, portanto, já li o Hyperion, The Fall of Hyperion, e depois tenho o The Endymion and The Rise of Endymion, que é a segunda duologia, está dividida de 2 livros, mais 2 livros, e portanto esta é a segunda, e depois é o William e o Olympus, que me falta, que é outra saga dele, não tem nada a ver com o Hyperion, mas que também se passa no espaço e de ficção científica, com base em mitologia grega. A série de emergência está a fazer agora as traduções do Fundação, do Isaac Asimov. Eu li no ano passado o primeiro e este é o segundo e eu queria lê-lo, até porque já me disseram que acho que aquela questão que eu tive com o primeiro livro, neste já não se nota tanto, daí acho que vai ser muito mais agradável a leitura deste. Tenho aqui este livro, o Queer, a Antologia de Ficção Especulativa. Isto é uma edição da Imaginalta. Com isto do Covid eu acabei por não participar no evento que ia haver este ano e depois não tive tempo para participar no online. Mas eu tinha aqui já o exemplar que eu recebi antes disto tudo acontecer e tenho-os para ler porque é ficção científica e ainda para mais com autores portugueses, por isso tenho que ler e acho que vai ser muito bom. A Seca, de Neil Shusterman e Jared Shusterman. Este livro também foi uma oferta da saída de emergência, não sei nada sobre este livro e ainda não li, mas já vi bastantes reviews, vários pessoal falar dele, por isso está aqui, é para ser lido. World War Z, isto foi uma cedência que já vai fazer algum tempo, do tio Heartless, e eu ainda não li, e ele disse-me que tinha de ler porque é muito bom, não tem nada a ver com o filme, e tem zombies. Mas o livro está construído como se fosse um documentário, como se alguém estivesse fazendo um documentário acerca deste grande crash, em que existiriam zombies, e quero ler, a ver se existe algum Brad Pitt aqui pelo meio. E depois tenho este, que se vocês já andaram atentos ao vlog do Mangalipa Mania, ele apareceu lá pelo meio. Mas ainda está aqui. Ainda não li, e está no mesmo ponto onde ficou. Porque este livro está-me a custar muito a ler. E é principalmente os filhos dele, que os filhos não, neste caso já são... É os filhos? É os filhos. Os filhos deles estão-me a irritar muito. E a maneira de falar, perdem-se ali em diálogos por comparações e nem sei, enigmas, pior que o Yoda a falar. E não é uma leitura fácil de ler, na minha opinião, mas eu queria ler, até pelo menos este, queria para acabar esta parte da trilogia. E está aqui, portanto, a ver se é agora que eu vou ler. Fica aqui então o meu convite para vocês participarem todos no Safia Challenge até o dia 31 de outubro. Não se esqueçam, eu vou deixar em baixo o formulário para irem preenchendo à medida que vão lendo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e eu vou também estar a partilhar leituras e acontecimentos pelo Instagram. E boa sorte, boas leituras e espero que gostem. Tchau!